Bem, olá meus amigos, né? Meu nome é Samuel Nogueira Lima, sou especialista em endodontia há 25 anos, sou mestre em endodontia, sou doutor em clínicas odontológicas com ênfase em endodontia. Estou aqui, né, a convite da doutora Raquel Guilhem, né, coordenadora de endodontia da Universidade Central do Equador. Obrigado pelo convite, fico muito honrado para estar conversando com vocês um pouquinho sobre medicação intracanal na endodontia. Bem, eles me fizeram algumas perguntas que eu vou tentar responder aqui com vocês, na minha experiência clínica e com a literatura científica que a gente dispõe hoje. Você acredita que o uso de medicamentos intracanais diminui com os avanços na instrumentação e nos irrigantes modernos? Sim, né? Cada vez mais a gente nota na literatura científica de endodontia pouquíssimos trabalhos usando ainda medicação intracanal. A gente tem hoje limas endodônticas mecanizadas, movimentos endodônticos rotatório, reciprocante à direita, reciprocante à esquerda, movimento adaptativo, até mesmo movimento oscilatório. A gente tem novas limas com novo níquel titânio com controle de memória. A gente tem limas de agitação de solução irrigante, como a Expendo Finish da FKG. A gente tem o uso, né, do ultrassom para ativar também solução irrigante. A gente tem também, né, a Expendo Finish, que serve também para tocar melhor as paredes do canal radicular. E com a mecanização da endodontia, com o uso de novas tecnologias, a gente está conseguindo fazer melhor uma desinfecção, né, dentro do nosso sistema de canais radiculares, que não seja com a medicação intracanal, porque a medicação intracanal também serve para a desinfecção, tá? Qual é o seu protocolo atual preferido de medicação intracanal? E quais são as evidências clínicas mais recentes que sustentam sua escolha? Bem, a minha escolha principal da medicação intracanal continua sendo o hidróxido de cálcio e suas diversas associações, tá? Pode ser ultracal da Ultradent, pode ser algumas pastas de hidróxido de cálcio feitas aqui no Brasil, por exemplo, em laboratórios de manipulação, pode ser a associação da glicerina, do hidróxido de cálcio e o paramono, tá? Pode ser a associação do hidróxido de cálcio, propileno glicol e o paramono. Pode ser o hidróxido de cálcio e o propileno glicol. Pode ser o hidróxido de cálcio e a glicerina. Pode ser o hidróxido de cálcio e a clorexidina, se você faz uso da clorexidina, né, na sua instrumentação. Então, a gente tem essas opções. E isso para canais instrumentados, né? Para canais instrumentados. Para canais não instrumentados em biopulpectomia, a gente usa aqui no Brasil muito corticosteroide em associação a um antibiótico. E a gente também usa, né, em necropulpectomias o formocresol, tá? São as indicações aqui no Brasil. Sei que fora do Brasil, principalmente na Europa e Estados Unidos, o formocresol não é mais indicado pelo seu potencial carcinogênico mutagênico, tá? Mas basicamente, instrumentou, coloco o hidróxido de cálcio quando eu opto em fazer medicação intracanal. E eu só uso a medicação intracanal quando eu não consigo secar meu canal, né, que o material obturador, o cimento endodôntico não combina com líquido, então eu faço sim uso do hidróxido de cálcio nesses momentos e, eventualmente, se eu não conseguir obturar aquele canal em sessão única. Quais são os critérios que você usa para decidir se um caso pode ser resolvido em uma única consulta ou requer medicação intracanal entre consultas? Geralmente eu já estou há 25 anos na endodontia, eu tenho muita prática clínica, eu sou um endodontista que trabalho a 4 mãos, então a minha endodontia é geralmente uma endodontia rápida, né, pela minha experiência clínica. Então eu só faço uso da medicação intracanal se eu não conseguir secar os meus canais e se eu não tiver tempo hábil de instrumentar e obturar naquela sessão, ok?
Você considera correto o uso da medicação intracanal em uma sessão única? Bem, acho que se eu considero, né, o uso da medicação intracanal dentro da endodontia, lógico que sim, né, a medicação intracanal é embasada na literatura científica, tá? E a literatura científica coloca que o índice de sucesso é igual na sessão única como em múltiplas sessões. Agora, não usar medicação intracanal para alternar em sessão única, não, né? Eu, pessoalmente, faço uso do hipoclorito de sódio no começo do meu tratamento, instrumento meu dente, depois inativo esse hipoclorito de sódio com tiosulfato de sódio, depois eu uso a clorexidina gel como solução química auxiliar final para que eu tenha a substantividade da clorexidina, que funcionaria como uma espécie de medicação intracanal, já que sua substantividade pode durar até 12 semanas, segundo alguns artigos científicos. Qual medicamentos alternativos você conhece que podem ser usados na medicação intracanal? Bem, vamos lá. A gente pode usar o corticosteroide puro, a gente pode usar corticosteroide com antibiótico, a gente pode usar tricresol formalina, formocresol, paramonoclorofenol canforado. Nós podemos usar hidróxido de cálcio em veículo aquoso, hidróxido de cálcio em veículo oleoso ou hidróxido de cálcio em veículo viscoso. Tá? A gente tem todas essas opções aí de medicação intracanal. Você considera que o hidróxido de cálcio mata o Enterococcus fecalis? Não. Pelo que eu estudei na literatura e o que pela literatura científica mostra, o hidróxido de cálcio não é capaz de destruir o Enterococcus fecalis. E um grande problema do uso do hidróxido de cálcio é que o hidróxido de cálcio ele precisa encostar, estar em contato com a bactéria. O hidróxido de cálcio precisa estar em íntimo contato com a bactéria. E isso é difícil dentro do sistema de canais reticulares. Tá? Uma outra dificuldade do hidróxido de cálcio, fora não matar enterococcus, é remoção do hidróxido de cálcio dentro do canal para posteriormente eu obturar. Esse hidróxido de cálcio vai atrapalhar na minha obturação. Em que casos você seleciona cada veículo do hidróxido de cálcio? Geralmente eu uso ou o veículo viscoso ou oleoso. Oleoso eu não uso mais, tá? Eu prefiro usar hoje o biocerâmico, se eu quiser uma medicação intracanal mais longa. Que aqui no Brasil a gente tem o Biocetemp da Angelus. Não sei se tem, né, no Equador, tá? Então, a gente tem, né, pessoal, que entender que o veículo viscoso, teoricamente, é o veículo melhor para o nosso dia a dia clínico. O único problema do veículo viscoso é que ele precisa passar 15 dias, pelo menos, dentro do canal radicular. Tem um trabalho de mestrado, doutorado, de uma colega aqui no Brasil, que você pode usar um veículo viscoso por 7 dias, se você fizer a ativação desse hidróxido de cálcio como medicação intracanal com a ponta ultrassônica de agitação de solução irrigante, tá? Em que casos você seleciona cada veículo, né? Eu comentei aquoso quase nunca. Eu uso geralmente o viscoso e o oleoso não uso mais, porque ele demora muito tempo para liberar os íons hidroxilo. Quais fatores determinam a eficácia do hidróxido de cálcio, considerando seu pH é neutralizado o tempo todo, né? Bem, o hidróxido de cálcio ele precisa de tempo, né, para ser liberado nesse canal. Ele precisa de pelo menos 15 dias para seu efeito antimicrobiano melhor ser liberado, tá? Então, ele precisa de no mínimo 15 dias para estar agindo na sua forma ampla, né, de 15 a 21 dias, segundo a literatura, tá? Se ativado com a ponta ultrassônica, né, ele pode por 7 dias, segundo esse trabalho dessa colega brasileira. Qual é a concentração ideal do hidróxido de cálcio para uma desinfecção máxima sem comprometer a dentina? Vixe, essa pergunta me pegou um pouquinho. Esse dado especificamente agora, eu não me lembro muito bem, mas eu sei que o hidróxido de cálcio, né, causa também uma degradação da dentina, principalmente das fibras colágenas.
né? Então, ideal para o efeito antimicrobiano, 15 dias aí do uso de hidróxido de cálcio, de 15 a 21 dias. Como colocar e como retirar a medicação intracanal? A maior dificuldade do hidróxido de cálcio é a remoção desse hidróxido de cálcio. Você pode colocar o hidróxido de cálcio com a ponta, né, de uma ponteira que você insere dentro do canal e deposite. O Ultracal tem essa ponta, né? Aí é um biocerâmico como medicação intracanal, mas tem algumas pontas que você consegue injetar esse hidróxido de cálcio dentro do canal. É o que eu recomendo a todo colega. E o canal tem que estar no minimamente instrumentado até pelo menos uma lima 3504 para que esse hidróxido de cálcio consiga aí penetrar melhor dentro desse sistema de canais articulares, né, já que a anatomia endodôntica pede no mínimo aí uma instrumentação de 35 na grande maioria dos canais, tá? O grande problema não é colocar o hidróxido de cálcio. Eu posso colocar o hidróxido de cálcio com lentulo, eu posso colocar o hidróxido de cálcio injetando, né, com essa ponta injetora, né, pode ser o Ultracal, por exemplo, da Ultradente. A gente pode colocar o hidróxido de cálcio com a ponta ultrassônica, fazer uma pasta e levar com a ponta ultrassônica e ativando com a ponta ultrassônica. Então, são algumas maneiras que a gente tem de levar o hidróxido de cálcio, tá? O grande problema do hidróxido de cálcio não é nem tanto a sua colocação. O grande problema do hidróxido de cálcio é a sua remoção. Nós temos muita dificuldade de remoção do hidróxido de cálcio na endodontia. Nós, segundo a literatura científica, nós não conseguimos remover todo o hidróxido de cálcio do nosso sistema de canais articulares. E se nós não conseguimos removê-lo, como é que nosso cemento endodôntico irá entrar em contato com a parede do canal radicular, irá selar essa parede, esses túbulos dentinários, se vai ter hidróxido de cálcio ali. Então, essa é a grande crítica ao uso da medicação intracanal com hidróxido de cálcio, é na sua remoção para posterior obturação. Mesmo usando EDTA, mesmo usando limas maiores, mesmo usando o Expendo Finish, né? A literatura científica é que todo o hidróxido de cálcio não é removido de dentro do canal radicular. A medicação intracanal pode alterar a coloração do dente? Sim, né? Se você colocar uma outra substância, como por exemplo, brasileiros gostam muito de usar associado o iodofórmio pode sim, né, causar aí uma alteração de cor, né, se for deixado perto da câmara pulpar, tá certo? Então não indico o uso do iodofórmio juntamente com o hidróxido de cálcio, tá? Se o hidróxido de cálcio for extruído, o que acontece? Sim, excelente pergunta. E o hidróxido de cálcio, pessoal, ele faz uma necrose, né, por contato. Então, o hidróxido de cálcio é extremamente básico. Então, ele causa necrose. Então, o hidróxido de cálcio não deve ser extruído para fora do canal, né? Tem até uma síndrome, que eu agora não lembro o nome, que está até reportada na literatura, né, que pode necrosar partes, né, do tecido facial, da bochecha, da gengiva, né? Então, nós não devemos extruir o hidróxido de cálcio para dentro de lesões periapicais, por exemplo, tá? Espero que eu tenha podido contribuir um pouco aí com o debate de vocês sobre medicação intracanal. O que eu gostaria de falar é apenas o seguinte: para quem está começando na endodontia, a medicação intracanal é de suma importância, porque geralmente esses colegas não conseguem chegar na sessão única por inabilidade técnica, por dificuldade técnica em estar instrumentando aquele canal radicular. Então, devemos usar a medicação intracanal porque nós não temos tempo hábil nem treinamento suficientemente para fazer uma endodontia mais rápida. Para aqueles que conseguem se instrumentar e obturar em uma única sessão, eu faço sempre a pergunta: por que não obturar em uma única sessão, já que a literatura científica fala muito pouco sobre isso hoje em dia, tá bom? Muito obrigado novamente, né, pelo convite. Obrigado novamente à professora Raquel Guilhem, né? E um grande abraço aos colegas futuros endodontistas da Universidade Central do Equador. O meu grande abraço e espero um dia vê-los pessoalmente em algum congresso aí pelo mundo.
Um abraço a todos e até a próxima. Sigam o Instagram, @SamuNogueira. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima.